Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, Levítico, narração Margarete Vital, capítulo 22, caráter sagrado das oblações. Falou também o Senhor a Moisés e lhe disse: Fala a Arão e a seus filhos, que se guardem de tocar as oferendas sagradas dos filhos de Israel, para que não contaminem o que eles me oferecem e o que me é consagrado. Eu sou o Senhor. Dize-lhes a eles e à sua posteridade: todo homem da vossa estirpe, que estando imundo se chegar às coisas que foram consagradas e que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, perecerá diante do Senhor. Eu sou o Senhor. O homem da estirpe de Arão, que for leproso ou que padecer uma purgação branca, não comerá das coisas que me foram santificadas, menos que ele não esteja são. Aquele que tocar um tornado imundo, por ter tocado algum morto, ou algum homem que padecer purgação branca, ou que tocar coisa que se arrasta pela terra, e geralmente tudo o que é imundo e que se não pode tocar, sem que quem o toca fique imundo, será imundo até à tarde e não comerá daquelas coisas que foram santificadas. Mas depois de ter lavado o seu corpo em água e de se ter posto o sol, então já limpo comerá das coisas santificadas, pois que este é o seu sustento. Eles não comerão de nenhum animal que de si morresse ou que fosse tomado por outro animal, e não se mancharão com estas viandas. Eu sou o Senhor. Guardem os meus preceitos para não caírem no pecado e não morrerem no santuário depois de o terem manchado. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estrangeiro comerá das coisas santificadas. O forasteiro que veio morar com o sacerdote, ou o jornaleiro que está com ele, não comerão delas. Porém, aquele que o sacerdote tiver comprado, ou que tiver nascido na casa de algum escravo seu, comerá delas. Se a filha de um sacerdote casar com um homem do povo, não comerá das coisas santificadas nem das primícias. Mas se ela, sendo viúva ou repudiada e sem filhos, voltar para a casa de seu pai, comerá das viandas de que seu pai come, como ela costumava, sendo donzela. Nenhum estrangeiro terá o poder de comer destas viandas. Aquele que por ignorância tiver comido das coisas santificadas, ajuntará uma quinta parte ao que comeu e dará tudo ao sacerdote para o santuário. Os homens não profanem o que tiver sido santificado e oferecido ao Senhor pelos filhos de Israel, para que não suceda levarem eles a pena do seu delito, tendo comido das coisas santificadas. Eu sou o Senhor que os santifico. Qualidades requeridas nas oblações. Falou mais o Senhor a Moisés e lhe disse: Fala a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Se um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que habitam convosco apresentar a sua oblação, ou cumprindo os seus votos, ou oferecendo-a espontaneamente, seja o que quer que for que ele ofereça, para ser apresentado pelos sacerdotes em holocausto ao Senhor, se a sua oblação é de bois ou ovelhas, ou de cabras, deve ser um macho, que não tenha defeito. Se ele tiver algum defeito, vós o não oferecereis, nem ele será aceito. Se um homem oferecer ao Senhor uma vítima pacífica, ou cumprindo os seus votos, ou fazendo uma oferta voluntária, quer seja de bois, quer de ovelhas, o que ele oferecer há de ser sem defeito, para ser agradável. Se é um animal cego, ou que tenha qualquer membro quebrado, ou qualquer cicatriz, ou bostelas, ou sarna, ou impingem, vós não oferecereis ao Senhor animais desta sorte, nem de semelhantes reses queimareis nada sobre o altar do Senhor. Podereis oferecer voluntariamente um boi ou uma ovelha,
a que se tenha cortado uma orelha ou a cauda, mas não podereis satisfazer com ele o voto que tenhais feito. Não oferecereis ao Senhor algum animal que tenha os testículos ou trilhados ou feridos ou cortados, e guardai-vos absolutamente de tal fazerdes na nossa terra. Não oferecereis ao vosso Deus pães da mão do estrangeiro, nem qualquer outra coisa que ele queira dar, porque todos estes dons são corruptos e maculados. Vós os não recebereis. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando nascer um boi ou uma ovelha ou uma cabra, estarão 7 dias mamando debaixo de suas mães. Mas ao dia 8º e daí por diante, poderão ser oferecidos ao Senhor. Não oferecereis no mesmo dia nem a vaca, nem a ovelha juntamente com as suas crias. Se vós imolardes alguma hóstia em ação de graças ao Senhor, para que ele vos seja favorável, comê-la-eis no mesmo dia, e não ficará nada dela para amanhã do dia seguinte. Eu sou o Senhor. Guardai os meus mandamentos e ponde-os por obra. Eu sou o Senhor. Não mancheis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor, que vos santifico e que vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Notas explicativas, capítulo 22. Os versículos 3 SS nos dão uma ideia da pureza interna que devem ter os que se aproximam da sagrada Eucaristia, da qual estes alimentos sagrados não passavam de simples figura. Versículo 28. Alusão a uma prática supersticiosa dos cananeus.